bem, estamos iniciando aqui uma inovação aqui para mim também, o Café com Estima. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é oferecer o café para os presentes, e os nossos convidados online eu não vou conseguir fazer a mesma gentileza. Mas muito obrigado ao Jarbas, ao Rodrigo, que estão aqui no estúdio, e estamos iniciando uma conversa, e nós vamos, esse é o número 1, a edição número 1, tá, do Café com Estima, onde a gente pretende abordar sempre um tema relevante de desenvolvimento regional. Iniciamos hoje com a Bacia Pelotas, que é um tema que pode ser transformador para a região, desde que a gente aproveite, né, adequadamente essa pauta. E é isso que com os nossos convidados, tá aí o João Correia, da TGS, que em breve eu acho que os dois se apresentam, e o Ivan Jägler, da Kincaid, um escritório especializado na área de petróleo e gás, que eu peço que vocês iniciem se apresentando e em seguida eu provoco o diálogo aqui, já agradecendo vocês. João, se apresente. Ok, obrigado, Fernando. É um prazer enorme ter sido convidado e participar dessa reunião. Acho que falar sobre o nosso empreendimento, a Bacia de Pelotas, é sempre uma oportunidade única, né? A nossa função, eu sou o João Correia, eu sou o Country Manager da empresa TGS do Brasil, a empresa de sísmica que atualmente está realizando 2 projetos de sísmica, um na Bacia Pelotas Norte e outro na Bacia Pelotas Sul. Então é um prazer enorme aí estar com vocês e poder me comunicar e poder contar um pouco mais de sua história do petróleo, que espero seja longa e história de sucesso, né? Obrigado, Ivan. Obrigado. Meu nome é Ivan Jägler, eu sou, como se diria, minhoca da terra, eu sou rio-grandino, nascido em Rio Grande. Eu fui formado pela PUC, pela FURG, tenho muito orgulho disso, e principalmente de ser amigo da vida toda do Fernando Nando Estima, né? E, enfim, uma família excepcional que eu conheço desde a minha infância. E eu achei muito interessante esse convite, porque, na verdade, nós tivemos juntos, os 3 aqui, Fernando, o João e eu, tivemos juntos num evento em Rio Grande, em abril de 2025, que foi um fórum excepcional, foi um fórum da economia do mar. E, na época, nós fomos convidados para justamente falar um pouquinho sobre a Bacia Pelotas. E, enfim, por razões diversas, eu mudei para o Rio de Janeiro, questão de pós-graduação e tal, e aqui fiquei, já se vão praticamente 40 anos, mas eu tenho um carinho enorme pela minha terra, Rio Grande, o que eu puder fazer, eu sempre faço. Falando um pouquinho sobre a Bacia Pelotas, né, a ideia aqui é a gente dar uma visão geral para aqueles que não conhecem o assunto. A Bacia Pelotas é uma extensa bacia sedimentar situada no extremo sul, né, da margem continental aí brasileira. Ela começa na proximidade de Florianópolis, Santa Catarina, estende-se por toda a costa do Rio Grande do Sul, teoricamente continuando aí em território uruguaio, onde ela passa a se chamar Bacia de Punta del Este. O conhecimento técnico, diria, e o João depois vai falar um pouco sobre isso, já que eu não sou técnico, sobre a bacia, ainda é limitado justamente porque nós estamos no momento da exploração. Para aqueles que não sabem, ao longo de 70 anos, a exploração vem acontecendo, né? Começou, se me falha a memória, em 1950 e até 2001, onde foram perfurados aí 19 poços. E só que a gente tem que entender que essa área, volto a dizer, eu não sou técnico, mas a tecnologia da exploração, ela evolui significativamente nesse período desses 70 anos.
principalmente na atuação em exploração de águas profundas, como é esse o caso, né? Então, a partir de 2020, com uma intensidade muito maior, né, depois de 2023, a bacia passou aí a despertar um interesse muito especial em razão da semelhança geológica que existia entre a costa africana, especialmente uma bacia chamada Bacia de Orange, na Namíbia, onde foram realizadas, estão sendo realizadas descobertas comerciais de petróleo extraordinárias. Só para vocês terem uma ideia, talvez muitos saibam, mas a Bacia Orange, na Namíbia, ela tem uma relação direta geológica com a Bacia Pelotas, porque há cerca de, 130 milhões de anos, a América do Sul e a África ainda estavam unidas. E com a separação dos continentes, a abertura do Atlântico Sul, as duas bacias ficaram em margens opostas, mas elas conservam características muito interessantes, né, geológicas. Por isso a descoberta de petróleo na Namíbia em alta escala gera tanto interesse, né, pela Bacia de Pelotas, embora ainda não se tenha nenhuma comprovação clara sobre a existência, eu diria, a viabilidade comercial dessa exploração. E falando na Namíbia, é importante lembrar que a própria Petrobras adquiriu uma participação importante no bloco localizado na bacia de Lüderitz, na Namíbia, e esse investimento reforçou a ideia de que a margem africana e a margem brasileira tem essa conexão, assim como a Chevron e a Shell, que também estão presentes nos blocos da Bacia de Santos, nos 47 blocos exploratórios, né? Essas empresas se encontram firmes lá. A situação atual, apesar do interesse, nenhum poço ainda foi perfurado, o João vai comentar sobre isso, e as atividades permanecem na questão de aquisição e interpretação de dados, e é a famosa sísmica, que o João é um especialista. João, já falei demais, por favor, agora é a sua parte, João. Você que é um expert. João fica... Só contei história, só contei uma historinha. Você deixou pouco. Ô, João, só para... Não, exatamente isso que o Ivan falou, né? Nós estamos aí numa fase exploratória. É sempre bom a gente ter a dimensão, né, do que significa exploração de petróleo. Para vocês terem uma ideia, a TGS ela começou a operar na Bacia de Pelotas, adquirindo dados 2D, né? Porque 2D são dados muito curtos, é uma embarcação menor, é um navio que a gente faz seções, faz linhas sísmicas, ou seja, a gente faz cortes, fatias, né? Divisão. A nossa ciência ela funciona, para quem entende, mais ou menos como uma tomografia, né? A gente faz uma tomografia da Terra e a gente não aponta, não há como, muitas vezes me perguntam se com a sísmica é possível prever se existe ou não existe petróleo. Na verdade, não. A sísmica ela mostra as estruturas, né? E a gente tem, a geologia, você vê, faz correlação entre bacias, entre plays. Plays é um lugar onde você pode ter uma potencial acumulação de petróleo. E é isso que o Ivan estava dizendo, né? Nós temos, a TGS é uma empresa que tem a maior biblioteca de dados sísmicos do mundo. Então nós temos dados cobrindo praticamente todas as bacias do offshore mundial. Então nós temos acesso a visões do lado de lá da África e do lado de cá do Brasil. Então é o que a gente chama de margem conjugada, como disse o Ivan, no passado pretérito, a continente sul-americano, a placa sul-americana e a placa africana, elas estavam unidas. Então as rochas, né, que tinham matéria orgânica, que foram levadas a uma pressão, uma temperatura adequada para se transformar aquela matéria orgânica em hidrocarbonetos, elas foram iguais
né? Os mesmos animais, as mesmas vegetações, as mesmas plantas que existiam de um lado, existiam do outro, estavam juntas, e em algum momento aquilo foi separado. É claro que as singularidades, a história, a partir do momento da separação, ela tem dinâmicas diferentes, tem correntes diferentes, as placas também tiveram algum comportamento um pouco diferente das outras, mas geneticamente elas estão unidas e ligadas. Então, quando você tem uma descoberta do lado Atlântico, do lado da África, você imagina que do lado do Brasil alguma coisa semelhante vai acontecer. Nem sempre na mesma escala, por exemplo, você vê na África, não tem o exuberante pré-sal, nós temos o Bacia de Santos, mas sim, há descobertas, há possibilidades, e há ainda descobertas a serem feitas no lado africano. E isso aconteceu na Namíbia, né? A gente tem agora descobertas importantes na Namíbia, e isso faz com que empresas que estejam operando lá, como disse o Ivan, estejam interessadas em fazer a mesma correlação do lado brasileiro, porque existe a gente sabe que essas bacias estavam juntas e a gente sabe que foi gerado hidrocarboneto do lado de lá. Então, há muita probabilidade de que o mesmo tenha acontecido do lado brasileiro, como está acontecendo também na Guiana. E aí eu chamo a atenção para uma questão extremamente importante, que é a questão da soberania, né? Hoje, para além de olhar para a Bacia de Pelotas, ou olhar especificamente para uma região, nós temos que olhar para o Brasil, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação que o mundo está passando por um momento extremamente complexo, onde a segurança energética é igual à soberania, né? Você vê, olha que situação nós estamos vivendo hoje no Brasil, que bênção nós temos, né? Porque enquanto o mundo está se endividando para conseguir ter energia, para continuar funcionando, nós estamos com superávit, nós vendemos hidrocarboneto, então, de certa forma, o Brasil está se beneficiando. Nós somos a quinta economia que está mais crescendo durante essa crise toda. Então, eu chamo muita atenção, eu que sou mais velho, o Ivan, não sei se é da minha idade, eu sou essa saca. Eu sou mais velho que você. Não, eu sou bem conservado no álcool, no vinho. Mas a gente, da nossa geração, a gente passou por um momento difícil. A nossa geração, a gente tinha algo que a gente chamava da dívida eterna, né? Que era a dívida externa impagável, porque nós tínhamos um déficit energético enorme, e toda a nossa excedente de exportação, que a gente sempre teve essa vocação agrícola, a gente gastava para importar hidrocarboneto. Então, hoje, as esperanças do Brasil de manter a autossuficiência alcançada a duras penas no descoberta do pré-sal, que está em declínio, essas reservas estão, você vai produzindo, não é um bem renovável, e a gente já tem projeções aí que a partir de 2035 o Brasil deixa de ser um exportador e passa a ser importador de petróleo. Então, se a gente não consegue saber como é que vai ser o mundo ano que vem, imagina o mundo daqui a 10 anos. Então, a gente tem que, pelo menos, no mínimo, conhecer as nossas reservas estratégicas para a gente garantir essa segurança energética. Porque estamos apostando, acho que ninguém deve parar de apostar em renováveis, mas não vai acontecer na velocidade necessária para substituir as fontes que a gente tem hoje. E por que razão o Brasil abriria a mão dessa autossuficiência, abriria a mão desse poder, né, que energia hoje é poder, sempre foi, mas hoje mais do que nunca é? Por que vamos abrir mão disso? Né? Então, é mais do que fundamental para a soberania nacional que a gente garanta essa soberania energética, e a esperança da gente manter essa soberania é através de descobertas novas em áreas de novas fronteiras, e hoje as duas grandes fronteiras, não só do Brasil, mas do mundo, né, são as bacias da margem equatorial e a bacia de Pelotas. Então, é nesse contexto que a gente se coloca. E aí vem a sísmica, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2014, a TGS estava fazendo essas linhas 2D, essas fatias que começam uma malha mais espaçada, e nós chegamos a uma malha dessas linhas 2D de 5 quilômetros entre uma linha e outra. A partir da cobertura de toda a bacia, né, dessa bacia enorme que se estende desde do sul da bacia de Santos até, e quando se prolonga no Uruguai adentro, toda essa região já foi esquadrinhada por 2D. E a gente já viu estruturas, né, que a gente, como eu disse, a gente vê uma radiografia. Então a gente consegue ver estruturas que têm correlação com descobertas, e a gente vê estruturas com capacidade de ter uma acumulação, uma reserva ali.
só a broca, só um poço pode dizer se essa reserva efetivamente existe e se esse acúmulo de hidrocarboneto é suficiente para ser declarada comercial e produzir. Então, há uma série de perguntas e respostas que têm que ser dadas e começam com a sísmica. Então, nós estamos agora numa segunda fase, né? Nós estamos fazendo agora sísmica 3D, que é de maior resolução e que ali você começa a reduzir o custo geológico, o risco geológico. O investimento em sísmica, ela faz com que você reduza aquela incerteza que você tem e traz mais apetite para os investidores arriscarem, fazerem um licenciamento ambiental, trazerem uma sonda, fazerem uma perfuração e, eventualmente, anunciarem uma descoberta, que aí o jogo muda. Então, temos um grande divisor de águas aí pela frente, mas nós começamos em 2014, hoje nós estamos aí já estamos no nosso primeiro ano de aquisição de dados 3D, a gente tem um licenciamento ambiental que já é espetacular, porque já faz grandes entregas, a gente tem uma parceria estratégica com a FUG, a gente tem um investimento de dezenas de milhões de dólares em pesquisa ambiental, ou seja, eu costumo dizer que o petróleo, quando ele começa, ele já, mesmo que não tenha sucesso, ele já traz valor para a sociedade, porque nós estamos trazendo, para você ter uma ideia, Ivan, os dados sísmicos que a gente adquiriu na bacia contribuíram aí para que a Marinha conseguisse, na defesa da extensão da plataforma continental, conseguisse 170 mil quilômetros de mar territorial para o Brasil. Então, é uma entrega já, né? Falando de soberania, né? Soberania territorial. Nós estamos aí conquistamos na ONU o direito de 170 mil quilômetros, que representa quase o estado do Paraná. Então, nós ganhamos o Paraná inteiro em função dessa sísmica. Agora, se houver nessa região hidrocarboneto, o Brasil tem a prioridade e tem o direito de explorar. E deve explorar, porque eu acho que o mundo como está indo, Ivan, tanto aqui na bacia de Pelotas quanto na Margem Equatorial, se nós não explorarmos, virá outro que vai fazer. Porque hoje o mundo, a gente já viu, não existe pudor mais algum, né? Tudo aquilo que a gente considerava, não, a soberania do país, não, ninguém vai fazer isso. Hoje, eu acho que ninguém aposta que se você tem uma reserva estratégica para o mundo e você não a usa, que outro venha e diga, não está usando, eu vou, e aí, quem que tira? Na hora que chegar uma força dessa, quem é que a remove? Então, nós temos a obrigação, pelo menos, conhecer e explorar com responsabilidade. E eu acho que o Estado brasileiro está fazendo isso bem feito. A gente só tem que apertar alguns parafusinhos aí, fazer com que todo esse resultado de pesquisa ambiental se reverta no conhecimento e que o conhecimento faça com que a gente possa avançar com essa exploração responsável. Você sabe que você tocou num ponto que é a questão da segurança energética. Eu tenho participado aí de algumas discussões e eu achei muito interessante, e há uma correlação em relação a isso, que é a questão da transição energética, né? Que se fala muito nessa coisa da energia limpa e a transição energética. Fala-se, inclusive, da possibilidade desse petróleo que vai ser explorado ser de uma qualidade bastante limpa, etc. Mas, independentemente disso, essa transição energética está se falando muito em adição energética. Porque esse é um ponto muito interessante. Você estava falando sobre Houston, a gente ouvia uns debates na ATC e não há como hoje você determinar quanto tempo que vai ocorrer essa transição energética. Por isso que as pessoas falam na adição energética. Porque não é combustível que nós estamos falando, nossas roupas, tudo que nosso entorno é derivado do hidrocarboneto, né? Então, é impossível hoje você falar em termos de tempo de dependência do hidrocarboneto, do petróleo, Ivan, me propriamente dito. Fernando? Me permite uma parte exatamente nessa área. Tá? Que e obrigado aí pelas abordagens iniciais. Tá? Eu queria abrir aqui também um pouco para os nossos dois jornalistas, algumas curiosidades. Mas você tocou num assunto que eu acho que a sociedade, de uma forma geral, não tem uma leitura, né? Quando a gente fala do hidrocarboneto, do petróleo. Nós estamos falando de asfalto, nós estamos falando de cosméticos, nós estamos falando de toda a indústria
química, petroquímica. Então não é só a questão do petróleo, acho que tem questões energéticas que estão em transição, que são muito bem-vindas, mas tem outras tantas que não vão ser possíveis substituí-las assim, né? Então a exploração de petróleo para todos esses insumos que nós consumimos, eu queria escutar um pouquinho mais de vocês, mas eu queria provocar os dois jornalistas aqui. E dentro disso, é o que eu chamo de todos os negócios importam. Tu acabou de falar, João, também, do volume de pesquisadores, do que representa esse navio, que em algum momento aqui eu vou pedir para a produção, nós fizemos um recorte, acho que pode ser agora, enquanto eu vou falando aqui, João, que tu podes falar em cima da imagem aí, que tem um pouquinho de som, talvez fique... Mas vale a pena o pessoal entender a dimensão desse navio que está trabalhando na costa aqui. Fica à vontade. Esse navio é um dos 7 navios, né, que a empresa tem, que são, a gente chama de classe P, que é a classe mais alta de navios. É o navio sísmico mais avançado que existe hoje, né? Nós chegamos a ter 3 desses navios, um na bacia Maranhão e 3 desses navios na bacia de Pelotas. Então, a gente está trazendo, a gente está conseguindo atrair a tecnologia de ponta na aquisição sísmica. Isso não aconteceria se não houvesse potencial, se não houvesse interesse. Então, é fundamental, né? Agora, como é que funciona uma operação como essa, que vocês estão vendo, esse navio aí, para que eu possa navegar, para que eu possa fazer a aquisição? Eu sou regulado, que sou pelo IBAMA, né? A gente tem um procedimento de obtenção de licença ambiental, e dentro dessa licença ambiental, o IBAMA coloca pesquisas, né? Porque eu sou o primeiro, né? Eu costumo dizer que nós somos os bandeirantes. Nós somos o primeiro elo da cadeia de processos de exploração e produção de petróleo, e eu acho que é justo, sabe? É uma carga bastante alta para nós, porque a gente tanto em termos de investimento quanto de energia, porque nós somos especializados em geofísica, né? Nós somos geólogos e geofísicos. Mas a gente é obrigado a entender de cetáceos, de quelônios, de pinípedes, de aves, ou seja, hoje, o que a gente conseguiu, o licenciamento ambiental que ocorre hoje na Bacia de Pelotas é o estado da arte de licenciamento ambiental no mundo. Nós estamos fazendo o maior projeto de biodiversidade já realizado em todo o planeta, né? Nós temos um exército de pessoas fazendo monitoramento de praia, pessoas ligadas a universidades, ligadas a ONGs, ligadas a instituições que historicamente fazem a preservação ambiental na região sul do Brasil. Então, essas pessoas diariamente é um exército de pessoas que fazem uma cobertura buscando por espécies, por animais que eventualmente possam estar debilitados, e fazem seu estudo para saber se a causa dessa debilitação pode ser causada pela nossa atividade. A gente sabe que não, mas a gente já está colocando uma infraestrutura que será necessária na fase subsequente, na perfuração e produção. Porque lá na frente, se houver um derramamento de óleo, né, que acidentes pode acontecer, a gente não pode trabalhar com risco zero, a gente sabe que existe algum risco, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, hoje, o que a gente está deixando? Já uma infraestrutura básica, já pessoas formadas e capacitadas a fazer esse atendimento, trazendo para a sociedade, trazendo para o meio ambiente uma segurança. Então, nós estamos preparando também, não só o conhecimento geológico, mas o conhecimento da biodiversidade, para que a gente possa, lá na frente, se acontecer um acidente, a nossa ação como sociedade, ação como indústria, vai ser muito mais eficaz, né? Junto com a FUG, por exemplo, nós estamos agora tentando pegar esses dados que têm um valor absurdo, porque são dados históricos, são dados que constituem a base do conhecimento dessa biodiversidade. Esse pessoal, eles vão, com esses dados, nós estamos pretendendo fazer uma experiência que houve aí na FUG, que eles criaram aqueles digital twins, né, que são os gêmeos digitais, para simulação das enchentes que afetaram o estado recentemente, né, no passado recente, usar essa mesma tecnologia para fazer a previsão de derramamento de óleo, sendo que, como nós temos uma camada de conhecimento da biodiversidade, a gente vai poder ser muito mais eficiente, sabendo efetivamente quais populações de animais, né, de biogênica, vai ser potencialmente mais afetada e fazer um plano de emergência muito mais assertivo. Então, isso são contribuições que a gente vai construindo
para trazer, porque a gente entende isso, é absolutamente correto, Ivan, é adição energética, não há como substituir. Há partes da sociedade, há partes da contribuição de óleo e gás, de petróleo, que são insubstituíveis hoje. Hoje, se a gente retirar o petróleo e gás de tudo que a gente faz, ficaremos nus, né? Provavelmente sentados em lugar algum, poucas são as coisas de madeira, hoje muito é plástico, é muito... Então, e medicamento, os fertilizantes e por aí vai. Então, hoje a nossa sociedade é uma sociedade baseada em petróleo. E essa transformação para outra dependência de outros bens e de outros insumos vai levar muito tempo. E isso gera para a nossa sociedade, para qualquer sociedade no planeta, uma dependência. Então, é necessário buscar essa autossuficiência e nós temos o privilégio, nós como nação, nós conseguimos construir uma empresa como a Petrobras, um orgulho nacional. A maior empresa brasileira, a empresa que bateu recorde atrás de recorde de perfuração de águas profundas, uma empresa que gera um conhecimento, que gera riqueza para esse país há anos, há décadas, e é ela que vai garantir, porque ela cada vez mais vem reduzindo as suas emissões, a sua pegada de carbono. Exatamente. Nosso petróleo. Exatamente. Então, e é preciso pensar nisso, Ivan, porque se a gente parar de produzir o nosso petróleo, que tem uma pegada de carbono menor, vamos importar petróleo, porque não vai, vamos ter, vamos parar o país, nós não vamos deixar de andar de avião, nós não vamos deixar de nos vestir, a gente não vai deixar de fazer o que a gente faz hoje. Só que a gente vai pagar um preço muito alto e nós vamos poluir mais, porque vamos estar usando petróleo de outros que não são tão... assim, não tem essa qualidade, não tem esse resultado que o nosso petróleo tem, que é resultado de investimento de pesquisa que a Petrobras vem fazendo ao longo de toda a sua existência. Então, João, e se me permite, você tocou nesse ponto quando a gente fala sobre a adição energética e não só a transição energética. Eu acho que a sociedade brasileira ela está extremamente engajada nisso. Você viu o nível de pesquisas da Petrobras no sentido de diminuir a questão do carbono, né? A própria procura de energias renováveis, né? Então, eu acho que isso que é a importância, quer dizer, conscientes da necessidade e da dependência do petróleo, né, que não é de um dia para o outro, isso não quer dizer que se parou com essa preocupação. Muito ao contrário, eu tenho visto os debates são cada vez mais preocupados com a questão da transição junto com a adição energética de outras fontes renováveis. Ivan, se você me permite, ainda há algo a mais acrescentar, que é a captura do carbono, que é outra vertente extremamente e absolutamente necessária, porque, como você disse, nós estamos adicionando novas energias, não existe almoço grátis, essas energias também têm lá as suas desvantagens, elas dependem de migração, não existe almoço grátis. A gente ter energia, para a gente ter o padrão de vida que a gente tem, a humanidade paga um preço. A gente tem que trabalhar, usar a ciência justamente para reduzir essa pegada. Mas captura de carbono é outra vertente que também tem vocação na Bacia de Pelotas, porque, como você sabe muito bem, mas nossa audiência aqui não sabe, a Bacia de Pelotas ela faz fronteira com a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná é uma bacia todo mundo sabe, pega o Uruguai, a Argentina, Paraguai, é gigantesca, uma das maiores bacias mesozoicas do planeta. E essa bacia tem um derrame, tem uma camada espessa de basalto, né, que é uma rocha ígnea, que é uma rocha selante, e se você tem estruturas, se você não encontra hidrocarboneto, mas você pode usar essas camadas para armazenar o CO2 que você capture. Então, como são regiões agrícolas, você está lá capturando CO2 através das plantações, e se você consegue, por exemplo, se você está produzindo etanol, se você está produzindo energia, você, desse processo, você captura esse carbono, você consegue efetivamente fazer uma redução, porque é negativo, você já capturou a planta, aí a planta depois você enterra, você insere, injeta ela numa rocha, fica presa ali. Esse também é um caminho importante para se tomar. E a região toda tem essa vocação, tem as rochas necessárias, tem a produção agrícola
que justifique essa captura negativa, então é outra linha que deve ser trilhada. Né? E a SISBA também, uma vez mais, também contribui para esse conhecimento e para que a gente possa tomar essa decisão. Agora, tudo isso, Ivan, eu gostaria de dizer, tanto eólica, offshore, captura de carbono e mesmo o próprio do carboneto, nós estamos numa página que há uma dificuldade, há um travamento no licenciamento ambiental de todas essas atividades. A dor do licenciamento ambiental não é de uma tipologia, não é de uma indústria, é geral. E a gente sabe a causa. Só que é difícil a mobilização da sociedade, dos políticos e de todo mundo, da conscientização de que a raiz do problema está no subdimensionamento dos órgãos ambientais. Não há pessoas, não há infraestrutura. Quando o Brasil apostou no petróleo, o que ele fez? A Lei do Petróleo criou uma Agência Nacional de Petróleo com recursos suficientes para se montar um órgão que olha de igual para igual a órgãos semelhantes ao redor do mundo. Eu participei desse começo, eu trabalhava na Petrobras, eu saí de lá para montar o banco de dados de exploração do BDEP, da ANP, e eu ia à Noruega frequentemente e todo mundo se admirava da nossa base de dados, da regulação que a ANP havia criado. Assim, nós temos motivos de orgulhos múltiplos, mas quando nós fizemos a questão ambiental, nós botamos 4 pessoas numa salinha, sem computador, para tomar conta do meio ambiente. Então, foi um descompasso. Né? Apesar de que na lei do petróleo, no artigo 50 dele, lá atrás, ele previa 10% das participações especiais para o Ministério do Meio Ambiente. Mas a lei, ao longo do caminho, ela foi mudando e esse dinheiro saiu da mão do MNM. Notificação. Senhores, então, hoje a gente olha... Senhores, vou ter que... Por exemplo, na CISBA, nós temos hoje 7 pessoas fazendo licenciamento, efetivamente trabalhando no licenciamento, senhores, licença, pós-licença. João, a gente está contratando algo que não funciona. E além do mais, essas pessoas até bem pouco tempo eram criminalizadas se tomavam alguma decisão que fosse subjetivamente equivocada. Né? Então, senhores, assim, é um nonsense. A gente precisa olhar para isso com seriedade, como sociedade. Eu gosto muito de falar, aqui no Sul, vocês têm um outro nível de consciência, são estados em que a cultura é mais elevada. Então, é muito importante que esse debate surja e que percole, né, os meios políticos para que a gente olhe essa situação e resolva. Não adianta ficar apontando o dedo, dizer que o licenciamento não anda, que não funciona. Não, o licenciamento é muito bom, está gerando para vocês muito conhecimento, está financiando universidades, está gerando talentos. Então, assim, o que a gente precisa fazer com que isso funcione, e aí seja liberado licenciamento para eólicas offshore, para captura de carbono e para a exploração de hidrocarbonetos. Senhores, deixa eu só... O retorno aqui tá muito bom de vocês, talvez o meu com vocês não tá tão bom, mas eu preciso, para enriquecer aqui a nossa participação, trazer outras pautas aqui do próprio mercado, representando a sociedade, que é a imprensa. Então, eu queria abrir a palavra aqui para o Jarbas e para o Rodrigo, para que fizesse algum questionamento, talvez fuja um pouquinho da pauta já posta. Eu tenho algumas curiosidades do efeito do royalty. Eu tenho algumas curiosidades também dos estados, como o Rio de Janeiro, que criou uma estrutura pública apropriada, tem uma Secretaria de Estado para a Economia do Mar, mas eu vou deixar as minhas mais para o final, para prestigiar aqui os jornalistas Jarbas e Rodrigo. Por favor, a palavra está com vocês aí. Tudo bem, Fernando, Jarbas, prazer estar aqui contigo. Jarbas, que é um dos grandes nomes da comunicação aqui da nossa região. Agradecer, Fernando, o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês, também cumprimentando o Ivan, o João, pelo excelente respaldo técnico que nos trouxeram a respeito desse tema. E eu sou um curioso sobre essa temática da Bacia de Pelotas e é uma grande oportunidade para aprender um pouco mais. Então, nós, enquanto profissionais da comunicação, a gente precisa facilitar ao máximo para quem acompanha essas discussões diariamente, para conseguir entender melhor tudo isso que está se desenvolvendo. Então, se eu tiver errado em alguma colocação, por favor, me corrijam, vou agradecer bastante. Mas eu vou fazer uma mescla entre as duas colocações, tanto o que trouxe o Ivan e o que trouxe o João, para tentar chegar num entendimento. O Ivan comentou que se trata sobre a questão de exploração de petróleo mais ou menos desde a década de 70, e já se fala sobre a Bacia de Pelotas, sobre os possíveis benefícios que isso vai trazer para a nossa região, e desenvolvimento é importante acima de tudo.
a Zona Sul precisa, demanda isso, emprego, geração de renda, enfim. E o João trouxe para a gente a informação de que até 2035 o Brasil passa a ser um importador de petróleo. Isso, na minha visão, é preocupante, e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: de que forma, levando em consideração tudo isso que foi trazido, o que garante que até 2035 nós estejamos de fato sabendo se há petróleo suficiente na Bacia de Pelotas e se a gente já vai ter condição de começar a estar explorando para surtir esses efeitos e evitar que a gente passe a ser um importador? João, você que é um técnico, muito mais eu complemento com as minhas colocações aí. Nós estamos correndo contra o relógio. Né? Eu acho que nós obviamente estamos correndo contra o relógio. E por que eu chamo tanta atenção à questão do licenciamento ambiental? Porque é um gargalo que nós temos no caminho. Né? Você vê, nós temos um poço na Bacia de Pelotas que ficou 25 anos e não foi aprovado o licenciamento dele. É um poço em água rasa. Hoje, o que acontece? Por que a gente está mudando? O Brasil percebeu, ao longo do tempo, com a Petrobras foi conseguindo perfurar cada vez mais profundo. Nós vimos que a nossa vocação, você vê que o pré-sal não deixa mentir, é para águas mais profundas. Então, lá atrás, aqueles poços todos de água rasa, por exemplo, na margem equatorial se curou muito, mas não se achou nada, achou só indício. Porque hoje a gente vê, com os dados que a gente vê, não, realmente as frentes deltaicas, onde os depósitos estão, como a margem, a plataforma continental brasileira era mais à frente, a linha de costa era mais, nós estávamos na glaciação, então o nível do mar era muito mais baixo, então os depósitos mais favoráveis estão em águas mais profundas, né? E nós estamos partindo agora para essas águas profundas. Só que, como eu disse, só a broca determina se há hidrocarboneto ou não. Assim que a gente fizer toda essa sísmica, nós vamos ter um mapa, nós vamos conseguir andar, pegar como se fosse um avião e olhar por cima dessas camadas, tirar camadas e ver, olha, essas camadas aqui são, esses pontos aqui, esses altos estruturais, são grandes candidatos à perfuração, grandes candidatos a ter uma acumulação. Mas se a gente não testar, não vai descobrir. Historicamente, para cada 10 poços que você fura, 2, se você tem uma empresa como a Petrobras, uma empresa como a Shell, empresas que têm conhecimento das bacias, para cada 10, 2 dão sucesso. Então a gente precisa aumentar, multiplicar a perfuração de poços para testar essa hipótese. Então, não vai ser o primeiro poço que a gente vai furar na Bacia de Pelotas, ou esse poço que está sendo furado agora no Margem Equatorial, o poço de mofo, que vai ser a bala de prata. A gente tem que fazer perfurações na bacia de Santos, foram mais de 10 poços até você chegar na descoberta. Então nós vamos ter que perfurar. Se você disser que cada licenciamento de perfuração vai levar 5 anos, então quando é que eu vou ter essa produção? Não vai alcançar. Nós vamos descer a ladeira, vamos começar a importar petróleo, e aí na hora que a gente quiser, não é uma chave, não é um interruptor que você liga e vai, e está pronto. Nós estamos fazendo uma etapa fundamental, aquisição de dados sísmicos. Estamos cumprindo essa etapa. Mas é absolutamente necessário que sejam feitas perfurações. E para isso a gente tem que avançar com o licenciamento ambiental. Por isso a minha chamada, porque eu já sei que isso vai ser o nosso gargalo ali na frente. Mas, vamos lá. Recorde entre perfurou, descobriu e produziu está na Guiana, por menos de 10 anos. Então, se a gente tiver um licenciamento ambiental mais consistente, mais célere, a gente vai poder testar essas reservas com mais rapidez e botá-las e colocá-las em produção. Agora, é óbvio que se você sabe que tem petróleo, o investimento é bem mais rápido, né? Porque você sabe que você tem uma riqueza ali. Quando você dimensionar essa riqueza, eu tenho 1 bilhão de barris aqui, o dinheiro vem correndo. Você consegue financiamento assim, fluido, né? Aí você tem de engenharia e de capacidade. Agora, só para fechar uma coisinha muito importante, que depois eu acho que é importante refletir, é uma coisa que eu sempre falo quando eu visito tanto a Bacia de Pelotas quanto a Margem Equatorial, é fundamental que vocês se preparem. E a gente está vendo, está acontecendo isso, que as universidades preparam as pessoas para que os potenciais empregos que venham a ser gerados, sejam ocupados por vocês, por pessoas locais. Ou se não houver esse trabalho por parte da indústria, por parte da academia, vocês vão estar gerando muito emprego para Rio e São Paulo. Né? Então, esse também é super importante de se ter. O João, rapidamente, só acrescentando, a estimativa
a estimativa otimista, nós estamos falando aí em torno de 10 a 15 bilhões de barris, né? E, assim, isso aí, feitos os cálculos, aí representaria algo em torno de 60%, não me lembro, 60%, 80% das reservas provadas nacionais, né? Só Pelotas. Agora, a gente tem que lembrar que nós temos aí Santos, nós temos Campos, nós temos Potiguar, nós temos Sergipe, Alagoas, né? Todos contando com uma maturação, né? Do próprio campo, e temos aí a Foz do Amazonas, da margem equatorial, né? Que também tem um potencial muito... Então, assim, eu, por conceito, costumo ser otimista, né? Porque eu sou brasileiro, eu sou otimista. Então, eu acho que a gente, embora sem qualquer fundamento técnico, João, e você é um cara que está muito melhor em condição de dizer, mas eu espero realmente que a gente, através desses campos de Pelotas e a própria margem equatorial, a gente consiga equilibrar esses números, né? Senhor, Fernando, esse esplêndido, né, Ivan? Não podemos considerar esse esplêndido. Senhores, Às vezes, só uma... eu costumo dizer o seguinte, o nosso problema é o excesso de oportunidades. A gente tem muitas oportunidades. Nós temos oportunidades renováveis, nós temos oportunidades de petróleo, mas a gente não agarra nenhuma delas. Então, a gente vai ser sempre o país do futuro. O presente nunca é a concretização de um futuro de esperança. Eu também sou uma pessoa esperançosa, positiva, mas tem horas que eu fico um pouco agoniado. E nesse caso, eu já estou há anos aqui, eu estou percebendo que nós estamos andando em círculos. Isso me... Senhores... E como brasileiro, né, como... Vendo o futuro do nosso país, eu fico bastante angustiado. Só uma informação aqui. Ela vai cair em alguns minutinhos aqui. Eu já estou sugerindo a gente mandar o link para a continuidade mais confortável aqui com os nossos convidados. Ok? Estamos dando uma interrompida e voltamos com o Jarbas aqui. A palavra Jarbas, então. Obrigado, Estima, pelo convite. Legal falar com vocês, João e Ivan. Eu sou o Jarbas Tomaszewski, sou coordenador editorial do Grupo A Hora aqui em Pelotas, jornal Orbisul Rádio Pelotense. Eu tenho 30 anos de jornalismo aqui em Pelotas e há 30 anos eu acompanho a história da Bacia de Pelotas, né? E agora estou vivendo esse novo capítulo. Eu acho que agora estou torcendo para que seja o último capítulo antes da pergunta que vale R$1 milhão, né? Eu costumo dizer que nós, da imprensa, a gente trabalha na velocidade 2, nós somos muito ansiosos, né? Vejo vocês trabalhando na velocidade 1 do WhatsApp ali, porque vocês sabem o tempo de tudo, o tempo de maturação, que isso não é um projeto em que a gente tem as respostas que nós da imprensa queremos do dia para a noite, né? Eu estava te escutando, João, quem é que tem o poder de quebrar a rigidez dessa legislação ambiental? É o IBAMA? Isso passa pelo Congresso? Ou tu acha que isso é assim é a nossa grande pedra hoje, que pode de fato barrar tudo o que a gente pode conquistar através das descobertas na Bacia de Pelotas? Então, essa pergunta é realmente a pergunta do milhão, né? A gente vem se fazendo isso, eu venho trabalhando em torno disso. Cerca dos últimos 3, 4 anos, o que eu participei de consulta pública no Congresso, no IAPOC, em vários lugares, a discussão, assim, se formou uma frente parlamentar, como aconteceu agora aqui também no Sul, né, a formação de uma frente parlamentar pela exploração da margem equatorial, se formou agora outra pela exploração da Bacia de Pelotas. Eu acho que esses movimentos têm que se unir, porque a solução só pode ser pelo legislativo. Não há como. Eu cansei de participar. O Ministério de Minas e Energia fez um grupo de trabalho há 2 anos atrás para discutir justamente isso. E a gente era assim, mas eram todas as operadoras, IBP, todas as instituições que você possa imaginar, todas as empresas, numa discussão. Era a pandemia, a gente tinha 2 reuniões por semana, principais, devolutivas, mas tinha reuniões de subgrupos. Olha, trabalhamos, mas quando você chegava nas reuniões e falava assim, olha,
o ponto principal é falta de gente. É preciso recompor o quadro. O quadro do IBAMA hoje, agora contrataram pessoas, anunciaram a contratação, mas saíram 4 e entraram 2. Então, nunca há uma reposição efetiva. A gente tem que olhar para... A legislação tem que mudar. Houve uma lei, uma alteração, a lei do licenciamento saiu recentemente, mas, sabe, tirou uma coisa que realmente era uma excrescência, que era condenar o analista ambiental na modalidade culposa, porque ele deu uma licença ambiental, aí teve um acidente, porque o cara tinha que ter, poderia ser punido por imperícia, ineficácia, coisas subjetivas. Então, isso foi uma coisa que foi removida, mas ainda não saiu do mindset, é a lei que ainda não pegou. Mas a gente vê que essa lei nasceu muito voltada para o agronegócio, né? Ela teve, por ter no agronegócio uma bancada forte, estruturada, os pleitos do agro estão lá na legislação. Alguns, as pessoas podem ser positivos ou negativos do ponto de vista de preservação ambiental. Eu tenho lá minhas críticas em relação a isso, mas não é uma questão pessoal meu CPF. Mas a parte da indústria do petróleo não está ali. Então, nós continuamos com os mesmos obstáculos. E vão ser, eu digo a vocês, vocês vão ver quando vai sair a primeira licença de perfuração. A Petrobras já fez o pedido, está lá. Como eu disse, tem um pedido da Petrobras para águas mais rasas. Há 25 anos o processo não avançou. Então é preciso sim que os políticos tenham noção disso e que façam uma legislação que seja protetora do meio ambiente, não é para enfraquecer o IBAMA, pelo contrário, é para dar instrumentalização, devolver uma governança ambiental que não existe. Não existe uma governança ambiental, porque hoje, por exemplo, toda a formulação de pesquisa ambiental não é feita por quem cria políticas públicas, e sim o licenciamento. Mas o licenciamento não é formulador de políticas públicas de preservação ambiental. Ele é um órgão que deveria garantir que as atividades ocorram com segurança e proteção ambiental. Mas a formulação de proteção de toninha, proteção de peixe-boi, proteção de qualquer espécie, não é do IBAMA, não é desse IBAMA de licenciamento. São outros órgãos dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então tem um pouco de desorganização, acho que tem que ter um freio de arrumação, a sociedade tem que estar consciente e o debate tem que ser legítimo, né? Não é nem um excesso, nem do extremo, nem a outro. Existe um ponto médio que é razoável e necessário para que a gente garanta a sobrevivência da nossa sociedade, da nossa qualidade de vida e muito mais. Distribuir, fazer cumprir uma justiça energética. Porque hoje você tem pessoas que não têm acesso à energia, né? A gente trata esses temas como se fôssemos uma sociedade superevoluída, primeiríssimo mundo. Não somos. A gente tem um débito com uma parcela significativa da sociedade, que é a parcela mais frágil. Gente que cozinha com álcool e morre queimada, né? Então, assim, é preciso racionalizar, mas certamente passando pelo político. Sem política... Deixa eu provocar, João. Consistente. Deixa eu piorar um pouquinho a pergunta feita pelo competente Jarbas aqui, que é o dizer o seguinte: eu sinto falta da economia do mar mais presente na política pública. E aí, Ivan, o senhor que é da área do jurídico, a gente tem alguns estados que conseguiram superar isso, e acho que auxilia. E a outra, com tanta contrapartida, né, fica um pouquinho assim para a sociedade, para nós mesmos, de uma forma geral. Se eu tenho um mercado que é rico, que tem como botar percentual dos royalties dedicados, não é possível que eu não possa direcionar para equipar, qualificar, porque um dos problemas que tem em todas as áreas é que a tecnologia avançou muito e esses profissionais estão lá atrás. E não é por culpa deles, é porque o poder público não consegue atualizá-los. Como é que ele vai interpretar modelos sísmicos de alta tecnologia se ele não foi capacitado para isso? Então ele começa a criar um não mais atrelado às responsabilidades ou corresponsabilidades que eles acabam respondendo, como já mesmo melhorando a legislação, hoje há um receio, é mais fácil dar um não do que um sim, né, dentro da área pública. Então eu me associo à pergunta aqui do Jarbas e acho que uma das saídas é o seguinte: primeiro, o Brasil não tem uma política para o mar, não tem uma. A pesca brasileira é uma favela generalizada na costa, né? Vou generalizar um pouco aqui, mas no sul aqui não tem política. Nós, diferente de países como a Noruega, por exemplo, 78% da economia vem do mar, né? Então eu só queria me associar, desculpa, me alonguei aqui,
mas reforçando que, por isso, as políticas públicas, os representantes, são importantes ocupar os espaços, porque é desta forma que a gente vai também poder pautar as dores de cada um dos locais. Mas a economia do mar no Brasil acho que merece uma atenção maior, uma fronteira gigantesca que o país pouco explora. O Fernando, nesse quesito, eu tenho notado assim, um esforço extraordinário de alguns setores, e a gente pode chamar a atenção aí que você conhece, dos próprios clusters marítimos, né? Que a gente aqui no Rio, nós temos pessoas altamente preparadas, tentando justamente criar um ambiente, inclusive uma tentativa de organizar questões regulatórias, questões operacionais, e isso ao mesmo tempo. Mas eu concordo plenamente, Fernando. Eu acho que a gente tinha que fazer aí um tour de force, sabe? Eu acho que a população, enfim, os players, vamos dizer assim, os players, eles cada vez mais tentar contribuir. Eu acho que fóruns de discussão é que não faltam. E eu volto a chamar a atenção dos clusters marítimos. Eu acho que a gente tinha que talvez concentrar, fazer grupos de estudo e principalmente dar um total apoio às autoridades ambientais. Eu acho que as autoridades ambientais, elas precisam muito desse apoio e não uma crítica, né? Porque a gente vê muito, evidentemente, uma crítica forte aí às questões Vou seguir os zelos, etc. Mas vamos nos debruçar e entender um pouquinho essa realidade. Eu acho que o João foi cirúrgico, foi perfeito em reportar aí, ele que acompanha no dia a dia, né, essa necessidade. Eu acho que basicamente é isso, Fernando. Deixa eu pedir para o Jarbas aqui, vamos inverter um pouco, seguindo o seu questionamento, e depois o Rodrigo, por favor. João, tu falou no início da tua fala que a Bacia Pelotas hoje, a sísmica acontece na Bacia Pelotas Norte e Bacia Pelotas Sul. De que forma, ou melhor, tu apostaria em alguma delas? Eu sei que não se trata de uma aposta, mas tu pode nos adiantar o que os resultados vêm mostrando até agora, ou ainda está muito inconsistente? Então, até a própria sísmica, nós estamos concluindo agora, né? Nós vamos entrar no período de silêncio, que nossa licença ambiental nos obriga a parar por 2 meses, que isso gera também um custo adicional, né? Esse projeto de Pelotas, a Bacia de Pelotas, está um dos mais caros do mundo, tá? Ainda tem isso, né? Nós estamos fazendo um dos projetos mais caros, para você ver como é que existe interesse, porque nem o preço afastou as pessoas por que ele está caro? Porque eu não consigo operar 12 meses, eu só opero 10. A gente vai ter que fazer, a gente tem, na nossa licença ambiental, a Bacia de Pelotas, ela entra num período de descanso por 2 meses. Então eu vou desmobilizar o navio, e é sempre custoso mobilizar e desmobilizar. Qual a justificativa, João? Maior. E aí os projetos ambientais não param, eles seguem acontecendo, né? Então, assim, as duas bacias, assim, elas são fruto mais do que foi possível a ANP ofertar, né? A ANP, você sabe que, por exemplo, para um bloco entrar numa oferta permanente, que a modalidade atual é ofertas permanentes. A ANP anuncia, olha, eu tenho esses blocos aqui. Quando uma empresa se interessa por uma área, ela faz uma oferta. Isso faz com que a ANP abra um ciclo. Então a ANP diz assim, olha, vou abrir mais um ciclo. Vai ter um acontecendo agora esse ano. OPC, tem OPC e OPP, oferta permanente de concessão, que é o que acontece na Bacia de Pelotas, e oferta permanente de partilha, que é dentro do colismo do pré-sal. Então, todas as áreas concedidas para as empresas que participaram do último ciclo foram ofertas de concessão de blocos que estavam ofertados. Para ser ofertado um bloco,
ele passa por um estudo geológico. Então nós, a TGS, como nós temos acesso aos dados, a gente nomina muitas áreas. A gente fala, olha, aqui a gente viu uma estrutura, a gente defende a nossa tese com a ANP. A ANP, muito prontamente, tem um grupo espetacular lá, que é a SAG, ela tem uma agilidade nessa avaliação do risco geológico, e quando ela concorda, ou ela vê outros potenciais que a gente não percebe, ela vai e envia ao CNPE, né? Ao Conselho Nacional de Política Energética, que é composta por todos os ministérios, é composta por a liderança, a presidência desse conselho é o ministro de Minas e Energia, mas participa meio ambiente, a Marinha, a Aeronáutica, Economia, Casa Civil, ou seja, é uma pleiade, não consigo ver uma instituição mais alta. Quando o CNPE diz assim, legal, então eu aprovo que estas áreas sejam ofertadas, mas precisa ter o crivo do Ministério do Meio Ambiente, uma manifestação conjunta entre MME e MMA. Quando eles dizem, pode ir para a oferta esses blocos vão. Então, teve um componente geológico que a gente vê potencial em ambas as áreas, não foram testados ainda, mas não foi totalmente acompanhado da geologia. A geologia não foi a determinante, porque ele teve um viés também de análise, dessa análise ambiental, que também ela é um pouco subjetiva, porque, voltando àquela história, nós temos muita informação, essa informação está sendo gerada, mas ela não está efetivamente sendo utilizada para tomada de decisão. É aí que está um gap de governança ambiental que eu sublinho. Estamos investindo milhões de dólares em pesquisa ambiental, mas eu não tenho notícia de que esse dado efetivamente está entrando nas linhas de decisão. Então, te respondendo, as duas áreas são áreas de grande potencial, elas foram adquiridas por empresas grandes, Petrobras mais ao sul, ao norte foi a Chevron, como foi dito aqui pelo Ivan, eles têm blocos do lado de lá, eles viram situações semelhantes do outro lado do Pacífico, do Atlântico, então, por conta disso, eles estão interessados. Então, o potencial ainda, e como eu disse, ela só a broca que diz se tem ou não tem. Então, vai ter que se testar essas hipóteses, podem ser naturezas diferentes, que a bacia de Pelotas é um mundo, né? Cabe uma bacia, cabe 1,5 bacia de Santos e Campos ali dentro. Então, nós estamos lidando, é impossível dizer assertivamente, mas há potencial nas duas, reconhecido por grandes investidores. Muito bem. Rodrigo. Eu quero lançar mão de alguns dados históricos, né? Na década de 70, a cidade do Rio Grande foi base de operações de apoio da plataforma Penhold 71, né? Na costa de Mostardas. E levando em consideração a experiência de vocês, né? Todo esse conhecimento, o Ivan nessa parte técnica e o João também, o que vocês acham que mudou, né? E nessa futura prospecção, como é que vai funcionar essas atividades? Porque nós temos aqui uma região que ela é muito privilegiada. Rio Grande, o foco marítimo, né? Não é à toa que é a capital nacional das águas, a economia também se movimenta a partir do porto, que é um dos principais do país, o principal do Rio Grande do Sul. E nós temos Pelotas, que é uma outra cidade polo da região, que tem um aeroporto com conexão com todas as regiões do país. Eu queria saber de vocês, como é que vocês acreditam que vai funcionar essa futura prospecção? Eu acho que o João é o técnico mais... Eu rapidamente coloco aí, não importa o que eu disse no início, eu acho que se a gente está falando que ao longo dos 70 anos de exploração intermitente, né, que foram furados aí 19 poços, se não me falha a memória, entre 1950 e 2001, eu acho que é importante o que mudou, se nós estamos falando exatamente isso, eu acho que é a evolução tecnológica da exploração, sem dúvida nenhuma. A gente, naquela época, o João pode confirmar, as prospecções elas eram feitas praticamente onshore, né? Era em terra ou muito próximo de terra, porque nós não tínhamos tecnologia para justamente fazer prospecção de águas profundas, que o que nos trouxe essa expertise foi justamente o pré-sal. O pré-sal trouxe isso. Então, assim,
os estudos da Petrobras. Petrobras hoje é uma referência nisso. Acho que ninguém conhece a exploração de águas profundas como a Petrobras. Mas, João, você que eu sou um mero advogado curioso. Agora, você manda muito bem no solo. Eu já estava achando que você era curioso. Eu gosto de ler. Mas, enfim, não, perfeito. É exatamente uma combinação de duas coisas, né? Você tem as águas profundas, né? Como eu disse, a nossa vocação é maior em águas profundas, porque a linha de costa, durante a época em que esses depósitos foram feitos, a linha do mar, por conta do clima da época, da terra ser, né, estamos em glaciações, então a linha do mar ia muito mais lá para fora, né? Hoje, onde é uma praia, estava distante do mar. Então, o pré-sal mostrou que grandes reservas, e isso obrigou a Petrobras a se especializar, porque é o que tínhamos, né, era onde era o nosso potencial. A Petrobras foi quebrando recorde atrás de recorde. Eu me lembro quando o primeiro recorde, quando a Petrobras furou em 1.000 metros de lâmina d'água, foi assim, prêmio no OTC, era a Petrobras entrando pela porta da frente, tirando tecnologia. Eu me lembro que a gente dizia assim, nós não fomos à Lua, mas ninguém foi tão profundo nos oceanos quanto nós. Então é uma coisa assim, bonita de se dizer, né? Os Estados Unidos tinham ido à Lua, mas os Estados Unidos não conseguiam furar a profundidade que a gente estava furando. Então era motivo de orgulho. E a gente foi vencendo. Hoje a gente fala de 3.000 metros, 4.000 metros de lâmina. 3, 4. Mole, tranquilo. Então a gente conseguiu ir com a perfuração lá. E também a imagem, né? Nós estamos falando aqui, esse navio que a gente colocou é o mais avançado, porque antigamente a gente registrava com 120 canais, hoje a gente tem mais de 5.000 canais sendo registrados simultaneamente, numa aquisição, e as fontes também conseguem botar energia mais profunda. Então nossa imagem, ela fica cada vez mais nítida, e a gente precisa de nitidez na imagem e capacidade de perfurar naquelas porções onde as imagens mostram, aqui é favorável, se eu tenho... Então a gente não fazia isso lá atrás, a diferença é essa. Tá? A diferença é que agora a gente tem maior visão do que acontece, tem mais assertividade para propor um poço, e esse poço temos a capacidade de perfurar caso esse poço se encontre em águas com lâmina d'água profundas, maiores do que eram no passado. Senhores, já cumprimos aqui o nosso principal tempo, mas eu queria ainda pedir para os dois jornalistas aqui explorarem. Eu só queria talvez provocar algo que vai merecer talvez uma próxima rodada. Eu acho que a sísmica está dando sinais positivos. Se era para fazer uma analogia a uma ultrassonografia, já dá para quase escolher saber o sexo desse bebê aí, já estamos próximos disso, tá? E obviamente também são empresas que estão prestando serviços para as empresas, vai caber às empresas que contrataram efetivamente no momento fazer os anúncios, né? Então entendo também que há uma certa reserva de informação frente aos contratantes, mas os sinais progrediram muito, né? E a tecnologia, a velocidade com que essas coisas vão acontecer com as tecnologias atuais são muito positivas. Eu sou um otimista e é o que sobra aqui para um sulista, né? Imaginar que essa cadeia produtiva vai chegar. Junto com ela chega essa divisão, tá? Que é os royalties, que é chegar aos resultados financeiros que são distribuídos para a nossa região. Eu queria um complemento dessa percepção de vocês que vivem aí com a comunidade, que essa ansiedade colocada aqui pelo Jarbas e pelo Rodrigo é real. É uma região que sofre com uma falta. Eu digo, o Porto, por exemplo, tem um PIB alto, mas renda per capita é o que interessa. Como é que chega no cidadão? Como é que modifica o emprego e renda e oportunidade? Então eu queria provocar os dois jornalistas para a gente partir para uma pergunta final, agradecendo aí o tempo de vocês. Eu recorro aqui a uma pesquisa que foi divulgada agora no mês de março, e que mostrou que das 50 cidades brasileiras campeãs de recebimento de royalties oriundos da produção do petróleo, 12, mais de 20%, né? Mais de 20% apresentam indicadores sociais abaixo na média do país. Significa que essas cidades obtiveram um índice de condição de vida no patamar médio das cidades brasileiras, 0,4, que é uma escala de 0 a 1. Esse foi parte do estudo Pesquisa Petróleo e Condições de Vida.
Resumindo, essa pesquisa mostrou que não necessariamente tu receber R$1 bilhão ao longo da história, como alguns municípios receberam, significa uma mudança na qualidade de vida da população, porque o dinheiro ele foi mal aplicado, né? E esse talvez seja o grande desafio, uma espécie de futurologia que a gente exerce aqui, quando brilha o olho, quando a gente fica sonhando com royalties, que é talvez a última parte de quando todo esse sistema estiver, realmente essa roda estiver andando, assim, né? E isso, como jornalista, eu confesso para vocês que me causa muita apreensão, né? Porque ver um dinheiro entrar na caixa da prefeitura e estar na mão de como usar esse recurso numa única pessoa, um prefeito da época... Esse é um desafio. Vocês que têm essa experiência, que percorrem o Brasil, visitam essas cidades, que bebem do royalty, vocês identificam isso mesmo? Bom, sem dúvida. E eu coloco um complicador aí. Como você sabe, o STF suspendeu o julgamento sobre essa constitucionalidade da Lei 12.000 e lembro agora, 700 alguma coisa. Há 12 anos ela ampliou, de 2012, ela ampliou a distribuição dos royalties e tal, né? E aí o que se discute aí é a eventual inconstitucionalidade dessa lei. E a decisão, na prática, vai ter um grande impacto fiscal para cidades, por exemplo, diretamente como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, né? E assim, e no caso de Pelotas, o que se espera, né, é que algumas cidades aí que se beneficiem, como Rio Grande, São José do Norte, enfim, própria Santa Vitória, talvez, aí, eventualmente, Pelotas, né, mas a questão aí do royalty tem que ser lembrado, e isso também é matéria de discussão no STJ. Pelo que eu me lembro, eu não sou um estudioso a fundo disso, mas o que eu lembro é que o que se discute aí é essa questão da destinação, né? Teoricamente, pelo que eu me lembro, é 75%. Educação pública e 25% de saúde, etc. e tal, e isso também está dentro dessa discussão aí junto ao STJ. Mas, terminando, isso me preocupa também, sabe, o Jabas, me preocupa muito, porque a gente tem N exemplos no Brasil de cidades que receberam um afluxo de pessoas, de famílias, de uma forma até bastante desordenada, em razão da demanda do trabalho. Então, eu acho que é com essas experiências que a gente pode ter uma política, digamos assim, uma política muito séria. E aí a gente fala muito aquela coisa de política de governo, né? Quer dizer, quando aquele prefeito que está investido, aquele governador que está investido, porque afinal de contas, em todos que se beneficiam, tenham essa noção de que esse dinheiro seja muito bem aplicado, muito bem distribuído, e que a política de colocação de pessoas, da mão de obra, né? Sem querer me estender, vocês têm aí a própria FURG, né, que atua aí com a questão da oceanografia, engenharia naval, a logística portuária, o Rio Grande, aí, que seria a porta das funções do mar, Pelotas, né, um centro aéreo, aí, tecnologia, serviços, hospedagem. Assim, para resumir, como diz o outro, I have a dream, né? Eu acho que a principal vantagem e o que preocupa aí é que não haja uma competição, uma competitividade, mas sim uma integração da capacidade de duas cidades que, com as suas funções de distribuição funcional muito clara, ela se complemente. E esse planejamento conjunto vai permitir evitar, por exemplo,
duplicação de investimentos futuros, né? Ampliar os fornecedores, enfim. Eu acho que isso, volto a dizer, com base nas experiências aí distribuídas pelas cidades do Brasil, eu acho que a gente pode tirar bons frutos e, oxalá, né, tenhamos aqui, então, a fase de produção. Né? Só para finalizar, no momento, eu acho que a gente precisa, com os dados técnicos e com a prospecção, furando, né, responder 3 perguntas. Existe petróleo, gás? Quanto existe? E vale a pena economicamente produzir? Não tem dúvida, o que eu tenho lido de material é de que as chances são enormes, mas no momento ainda é uma incógnita. Basicamente é isso que eu diria que é isso. A gente tem que aprender com os erros, né? Eu falo 2 coisas quando eu estive lá na região norte, que tem outra pegada. Eu tenho muita esperança que no sul a história seja diferente. Eu acho que é uma sociedade mais organizada, mais consciente, mais politizada, porque depende da qualidade dos políticos, né? O dinheiro está lá. Se vai ser bem empregado, mal empregado, vai depender da escolha que a região faz. Mas assim, é fundamental. Eu estava dizendo, Ivan, vocês têm que se preparar. Né? Se preparar para absorver os empregos, porque gera empregos, né? Já está gerando emprego, já está gerando oportunidades para as pessoas locais, agarrar essas oportunidades, preparar a mão de obra para ser usada, porque é uma maneira de distribuir renda, assim, as pessoas se empregarem, é uma indústria que paga acima da média das outras indústrias, então você diretamente já injeta na economia um recurso. Agora, os royalties aí é questão política, né? Se você olha uma cidade, eu tive assim, sem olhar o partido de quem é a pessoa, mas eu tive visitando uma amiga minha na cidade de Saquarema, é uma das cidades beneficiadas com o petróleo. Macaé é um horror. Macaé sempre foi um contra-exemplo de tudo. Olhem o que Macaé fez e façam diferente, porque vocês têm grandes chances de acertar. Mas Saquarema, eu fui lá, uma amiga, ela falou assim, eu tive um acidente aqui, eu quebrei a mão, eu fui no hospital de primeiro mundo, assim, uma coisa, a cidade, aí comecei a ver, a cidade tem praça para idosos, a cidade tem uma série de recursos, foi assim, não é uma quantidade grande de recursos que foi revertida para a população, mas é algo que contrasta com outras cidades. Então, depende da população exigir, isso não é só com o petróleo, eu acho que isso vale para tudo, né, gente? Se você não tem um político que reverta, que represente as necessidades, entenda as necessidades, tem um plano de governo que seja alinhado com a melhoria de vida dos cidadãos, isso não vai acontecer. Então, assim, é preciso... Agora, é fundamental olhar, não é uma panaceia, não quer dizer que se você vai entrar royalty tiver descoberta, que vai ser uma prosperidade generalizada. Não. Vai ser, a sociedade, ela tem que... Aí entra a universidade, entra a academia, na formação dos seres humanos, para que eles tenham também consciência de que aquilo pertence a eles, né? E que deve ser distribuído de uma forma coerente e que chegue a eles esse benefício. Senão é como qualquer outra indústria, né? Ela não vai trazer especulação imobiliária, vai trazer encarecimento do custo de vida, então efeitos reversos àqueles que se imaginava obter. E, bom, caminhando para o nosso final aqui, só para dar 2 dados aí citados, Saquarema, em 2020 arrecadou 340 milhões, em 2024 arrecadou um total de 2 bi. Isso é incremento, sem falar da administração pública. E a outra cidade, Macaé, né, 600 milhões em 2020, em 2024 passou a arrecadar 1 bi e 400. Boa gestão e má gestão faz diferença. Tá? Por isso que eu digo que o Estado tem que ter boa gestão. Nós temos que ter bons representantes, porque o dinheiro, quando você está administrando, eu não tenho nenhuma dúvida que administrar um caixa deficitário negativo é bem pior do que nós estamos falando que administrar um caixa positivo. É um problema bom para se ter, né, Fernando? Mas para tu ver o que é o mau gestor, que ele faz mal de qualquer forma, pode ser até num caixa positivo. Mas eu acho que a gente está agradecendo aqui a presença de vocês, a paciência, o horário estendido e principalmente dos colegas jornalistas aqui que estão
colegas da região, jornalistas, vocês os dois, tá? De terem se deslocado aqui, dispor do tempo, porque essa é uma pauta que ela vai crescer, ela vai continuar o diagnóstico, a gente tem que continuar tentando provocar todos os setores, educação, gestão pública, tá? Os terminais portuários, ou a gente se prepara para isso e faz uma boa gestão e tira resultados efetivamente para a sociedade, para que chegue na ponta. O que mais nós precisamos aqui é que as pessoas tenham oportunidade de renda. Para mim, a única solução social viável para um país e para uma região. A independência das pessoas vem na autonomia, e a autonomia vem da oportunidade. Então, que a gente tenha a sabedoria aí de sair de um caixa negativo, passar para um caixa positivo. Eu tenho certeza que a área de petróleo e gás podem efetivamente transformar a região, somado com as demais demandas. Nós também estamos falando da eólica offshore, que também passa pelos mesmos problemas, João. Nós estávamos falando sobre regulamentação, sobre o tempo que demora entre a iniciativa privada entregar os dados para órgãos ambientais, ou órgãos até de tomada de decisão, ministérios, e a tomada de decisão. Então não é só no ambiental que nos falta competência pública, tá? Comprometimento com o desenvolvimento. Então, minha gratidão e me despeço aqui, deixo a palavra final para os nossos convidados aí. Fernando, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de poder me comunicar com a população local. A gente sempre busca isso. Você sabe, nós criamos aí um site que a população está usando para comunicar nossas ações lá, principalmente as ações dos nossos parceiros, das entidades parceiras, das entidades congregadas aí pela FURG. E eu queria avisar vocês, nós vamos estar aí, eu vou estar particularmente na primeira semana de agosto em Rio Grande. O IBAMA vai fazer uma espécie de vistoria, né, para ver, porque dentro da nossa licença nós temos várias condicionantes que nos obrigam a criar infraestrutura para as entidades locais. Então vai ser a primeira inspeção que o IBAMA vai fazer. Então vai ser um momento bacana. Se alguém estiver por aí, quiser conversar comigo, é a oportunidade que a gente vai ter. Acho que é um momento importante, porque a FURG vai fazer uma demonstração, vai apresentar o IBAMA que foi feito nesse período. Então, acho que vale, nem que seja uma notinha de rodapé, para poder, né, mostrar para a própria população que o resultado disso, né, ver que o depoimento dos professores, depoimento dos cientistas que atuam na região, como está sendo essa contribuição efetiva, né? E ver o IBAMA ali interagindo com os projetos e ver o feedback que eles vão dar da gente do que foi feito. Eu tenho certeza que vai ser positivo, porque o que a gente, como eu disse no começo da minha fala, é sem precedentes o que a gente está entregando para a sociedade, para a universidade, para a academia e para a própria preservação ambiental. Obrigado. Ivan? Da minha parte, Fernando, eu acho assim que eu levo muita fé nesses, vamos chamar dos clusters marítimos, dos fóruns permanentes de debate. Eu acho que isso sempre é um local onde pessoas envolvidas, players no mercado, como o João, que tem uma visão enorme, e outros tantos, eu acho que podem contribuir. E eu vejo, volto a dizer, o interesse comum de Pelotas e de Rio Grande juntos nisso, porque, como eu disse, a gente até não conseguiu, talvez, falar um pouco mais sobre isso, mas para mim, pelo menos, é muito claro que são duas cidades com vocações absolutamente distintas e que se complementam. Eu não consigo ver Pelotas e Rio Grande dentro desse projeto aí, a porta do mar, o outro a porta da logística aérea, assim por diante, de serviços, etc. Eu acho que é hora de tratar sobre isso, e fica aí a minha sugestão de que se crie, e digo isso porque não sei nem se já existe um foro permanente de debate, mas fica a minha sugestão nesse sentido. E obrigado, Fernando, obrigado aos jornalistas, e prazer ver você novamente, João, e fico super à disposição como papareia, né?
e brasileiro, né? Obrigado. Jarbas e Rodrigo, por favor. Eu que agradeço, muito legal a gente, como eu digo, sair da redação de vez em quando e ver que tem vida fora do jornal, da rádio, assim, né? A notícia, na verdade, ela tá fora sempre das redações, e esses momentos eles são importantes para a gente se atualizar e tentar entender melhor algo que vai ser pauta por muito tempo, né? Já é pauta de longas décadas aqui, né? Mas agora com um outro olhar, assim, muito feliz de sair daqui atualizado e de poder contribuir para que quem assistir a esse podcast possa entender melhor o que está nas nossas mãos e o que vem pela frente ainda. Eu acho que é isso, sabe? A gente precisa compreender, acima de tudo, para poder tomar as decisões corretas, né? Os erros a gente já tem como exemplo. Então, acho que muito que se falou aqui, né, de não repetir erros, vai ser fundamental para que o futuro aqui da Zona Sul dê essa guinada que a gente tanto sonha. E a gente sabe que está próximo, né? Mas depende de um pouco de... Eu vou usar uma palavra que não se usa, depende um pouco de sorte, mas eu acho que a sorte está do nosso lado agora, né? Os ventos estão soprando para o nosso lado, uns 2 sentidos até, né? Mais de um sentido. E tenho certeza de que logo ali na frente a gente vai estar, enquanto imprensa, dando a notícia que todo mundo quer dar aqui, né? Foi descoberto petróleo comercializável, viável economicamente aqui na Bacia de Pelotas, né? Muito legal, muito obrigado. Agradeço, Rodrigo. Fernando, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa temática, de ampliar essa discussão. Foi muito bacana a conversa com o João, com o Ivan, ouvir deles esse respaldo técnico, essas informações, aquilo que a gente possa levar para frente para atualizar a comunidade que acompanha, que está tão sedenta de mais detalhes e sedenta de desenvolvimento, de novas oportunidades, e, claro, desejar aí muito sucesso para as próximas edições do Café com Estilo. Muito obrigado. Essa é a proposta. Eu acredito e me envolvo diariamente com aquelas questões que a gente diz, está tão difícil de falar de política, de boa política, de bons empresários, mas quando a gente junta isso, é a solução social desejada pela população, que de certa maneira exige com toda a razão que a economia e as oportunidades respondam mais à necessidade concreta para a sociedade. Muito obrigado e voltaremos, com a permissão de vocês, vou trocar os contatos dos jornalistas que nos prestigiaram e me permitam fazer o mesmo, para na passada de vocês já ficarem com os contatos diretos aí, e que eles possam continuar transmitindo, que é isso que a gente quer, que chegue na população também a informação. Até porque eu tenho uma máxima, quem não pauta é pautado. É melhor que os senhores que têm as informações tragam com toda a clareza, como colocaram aqui, para a região, porque a região tem carência da boa informação e das boas fontes. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, queridos.